Nós vamos falar hoje ainda sobre o tema, a série Alinhamento. Alinhamento, né? O que é um alinhamento? Nós vamos falar hoje sobre, embaixo desse tema, alinhamento. E eu gosto muito desse tema, eu gosto muito disso, porque quando Jesus, ele ensinou seus discípulos a orar, ele estava ensinando sobre alinhamento, sabia disso? Ele disse assim, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como? Isso é alinhamento. O que o céu quer fazer na terra. Amém? É um alinhamento. E eu tenho uma convicção dentro do meu espírito, irmão, que você não está aqui em vão. Você não está aqui por um acaso. Você não está na cidade de Antônio Carlos por um acaso. Deus não te colocou e não me colocou e não nos colocou aqui porque não tinha mais nada o que fazer. Vamos jogar, vamos empurrar, né? Deus não é aquele que te empurra de paraquedas, aliás, sem paraquedas quase, né, do avião, e diz onde ele cair ele vai ficar. Não. Há propósito de Deus para a tua vida. Amém? Há propósito de Deus para a tua vida, Tiago. Há propósito de Deus para a vida daqueles que vão estar nos assistindo logo mais na internet. Há propósito de Deus para as nossas vidas. E isso é maravilhoso. Saber que por trás de tudo que nós às vezes não entendemos, há um propósito de Deus. Amém? Há um projeto de Deus. Há algo que Deus escreveu para as nossas vidas. E esse alinhamento do céu com a terra, eu quero falar sobre isso nessa noite. Amém? Abre o teu coração. Nos dê a sua atenção, porque não sou eu que vou estar falando, é o Espírito de Deus que vai estar falando, e é através da Bíblia que nós vamos estar falando embasados nela. Então abre o teu coração em nome de Jesus. Um texto que me chama muito a atenção na palavra de Deus, além da oração do Pai Nosso, que está no Novo Testamento, mas lá no Antigo Testamento, falando sobre alinhamento, é o texto que nós vamos usar hoje como base, que está lá em Ezequiel, capítulo 37. E nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 10, que dá o fechamento, né, de tudo isso que a gente vai ler. Você já conhece muito bem, né? É sobre o Vale de Ossos Secos, né? Você já leu essa história do Vale de Ossos Secos, amém? Bem conhecida. Porém, há algumas coisas aqui, tremendas revelações do Senhor sobre a nossa vida nessa noite. Ezequiel 37, capítulo 37, a partir do versículo 1, vamos ler primeiro e depois nós vamos discorrer o texto. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ezequiel está falando, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. Espírito com letra maiúscula. No meu aqui está com letra maiúscula, olha só, ali está com letra minúscula, mas o meu aqui está com letra maiúscula. E me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, não estavam secos, estavam sequíssimos, né? Olha só que tem algo aqui que chama a nossa atenção, eles não estavam somente secos, mas sequíssimos. E me disse, Deus falando agora com Ezequiel, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. Versículo de número 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne,
e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Versículo 9. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer e pedir que nessa noite, como em todas as noites que nos reunimos na tua casa, o teu Espírito possa tomar conta, o teu Espírito possa governar as nossas vidas, as nossas emoções, o nosso intelecto. Nós entregamos a ti, Senhor, para que a sabedoria do alto venha sobre nós, e pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos espirituais, para nós discernirmos e entendermos a tua palavra. E nos dá, Senhor, a ousadia que Ezequiel teve. Nos dá, Senhor amado, a fé. Renova essa fé que nós precisamos que seja em nós renovada todos os dias, para que nós possamos obedecer ao teu mandado, obedecer a tua voz, fazer a tua vontade, e assim ver cumprido o teu propósito nas nossas vidas, ver o teu propósito cumprido na nossa casa, na nossa família e também na cidade que nós moramos. E por que não dizer a tua vontade no nosso estado, a tua vontade no nosso país e a tua vontade nesse mundo, Senhor. Que os céus venham sobre nós, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa enviar anjos sobre esse lugar, em nome de Jesus, desbaratando todos os inimigos espirituais, que eles caiam por terra, eles sejam amarrados, eles não tenham como agir sobre este lugar, sobre esse local geográfico onde nós estamos reunidos, e que haja aqui uma liberdade, Pai, para o teu Espírito agir em nós e através de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Fala através de mim nessa noite, Senhor. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Aqui nós vemos um profeta chamado Ezequiel diante de uma situação que é muito clara para nós. É uma situação impossível. Deus levou o profeta Ezequiel para um lugar geográfico, um lugar determinado, específico, onde havia ali uma situação completamente fora do comum e completamente impossível. Ele olhou aquele vale de ossos secos e não havia vida. E com certeza, humanamente falando, se nós estivéssemos no lugar dele, nós não veríamos, como ele não deve ter visto, de novo, repito, humanamente falando, nenhuma possibilidade. E talvez ele ficou se perguntando, por que Deus me trouxe aqui num lugar como esse? Talvez humanamente isso veio na mente dele. E no momento, ele não entendeu. Mas Deus, quando ele nos leva para um lugar, não é para nos deixar sem entendimento, mas é para nos dar entendimento daquilo que ele quer nos revelar. E ele quer fazer o impossível nas nossas vidas. Ele é poderoso para fazer o impossível em qualquer situação. Amém, queridos? Aleluia. Versículo 2 diz que Deus fez passar ali Ezequiel, e eis que ele viu aquele vale de ossos. Ele disse que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então a primeira coisa, irmãos, a primeira coisa para que nós possamos viver o alinhamento, e aqui é muito tremendo, porque está falando de um alinhamento do corpo. E nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Então essa palavra tem muito a ver com a igreja. Essa palavra tem muito a ver conosco. Tem a ver com a situação que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque hoje, no meio dessa situação que nunca na nossa vida nós imaginaríamos que Deus iria nos colocar enfrentando ela, que é o Covid, essa enfermidade, essa peste que veio, vou chamar de peste, né? Nós nunca imaginaríamos uma situação dessa. E para muitos há impossibilidades, para muitos é um obstáculo, e muitas pessoas
se deixaram secar por causa disso. Muitas pessoas perderam a fé por causa disso. Muitas pessoas foram afetadas negativamente por causa desse mal, por causa dessa situação. Irmãos, vamos parar para pensar. Muitas pessoas, talvez vocês que estão aqui não, mas muitas pessoas perderam entes queridos. Tiveram pessoas ceifadas de uma maneira inesperada. Outros tiveram suas empresas fechadas, perderam emprego, Foi algo, talvez, parecido com essa situação. Em que muitos se depararam diante desse vale e se deixaram secar porque perderam a fé. Então a primeira coisa que nós precisamos entender que Deus precisou fazer com Ezequiel é que Ezequiel enxergasse a realidade. Então Ezequiel viu o quê? Ele viu um monte de ossos que estavam sequíssimos. E essa era a realidade do momento. Essa era a realidade que ele estava enxergando. Amém? Deus, ele nos colocou sim diante dessa realidade. Eu creio que muitas coisas cooperaram, não talvez num bom sentido, mas cooperaram para o Covid, por exemplo, se instalar. Amém? Mas nós não vamos hoje determinar o que foi, o que não foi, o que é, o que não é. Nós só vamos entender o quê? Que Deus permitiu tudo isso. E nos colocou como igreja, como profetas, na frente desse vale, para primeiro reconhecer a situação do momento, mas não ficar parados. Não sermos nós esses ossos secos, mas sermos nós profetas do Senhor, que tem autoridade do céu para falar, decretar e acontecer em nome de Jesus. Amém? Primeira coisa, nós precisamos ver a realidade. E nós precisamos olhar para nós. Precisamos olhar para nós. Como está a nossa vida? Como está a nossa comunhão com o Pai? Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está o nosso relacionamento com os irmãos aqui na igreja local? Será que há sequidão? Será que o amor esfriou por causa desse distanciamento social? Será que a minha vontade, o meu prazer de vir, de estar na igreja, não só quando eu tenho uma escala para cumprir, mas quando sabe quando a Bíblia diz, o salmista falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um sentimento que precisa voltar aos nossos corações. Porque essa pandemia não veio, Deus não permitiu para nos parar, nos paralisar, mas Ele permitiu para escolher e ver, cadê os meus profetas que vão profetizar? Cadê a minha igreja que vai se levantar e vai orar? Né, dona Marisa? Vai orar, vai decretar, vai profetizar. Pode acontecer que eles estejam secos, mas não por muito tempo. Amém? E é interessante que o alinhamento do céu com a terra, irmão, não depende só do céu. Deus tem uma vontade. Deus, quando olhou para aquele vale de ossos secos, Deus já sabia o que Ele queria fazer. Sim ou não? Deus já sabia. O profeta ainda não estava entendendo, mas Deus já sabia. Assim como Ele olha para esse lugar, Ele já sabe o que Ele quer fazer em Antônio Carlos. Ele já sabe o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Ele já sabe. Mas nós precisamos nos colocar como profetas do Senhor. Então, a primeira coisa, Ele viu a realidade do momento. Uma coisa interessante aqui para nós pensarmos. Qual a função dos ossos no corpo? Sustentação. Né? Sustentação é o que sustenta o nosso corpo, são os ossos. Então, o Senhor, eu acredito muito nisso. No meu espírito eu creio de todo o meu coração nisso. Que Deus, Ele quer nos sustentar, Ele quer nos colocar como sustentáculos, Ele quer nos levar a um lugar que nós talvez perdemos por causa de toda essa situação. Porque há uma promessa do Senhor para a tua vida, para a minha vida e para essa igreja local, queridos. Nós não podemos esquecer das promessas do Senhor. Amém? Nós já ouvimos isso, você que está aqui já ouviu comigo. Essa igreja vai crescer, esse lugar vai estar completamente lotado de vidas, de pessoas. Mas cadê os profetas do Senhor para orar?
Cadê os profetas do Senhor para profetizar? Nessa noite é uma noite de chamado, é uma noite de alinhamento, é uma noite de nós entendermos que se não está lotado ainda é por minha culpa, por sua culpa, é nossa. Deus não tem culpa, nós temos culpa sim, mas eu não estou aqui para colocar culpa em cima de você, não. Eu estou aqui para dizer que Deus te escolheu como privilegiado dele, como profeta dele, profetiza dele, para profetizar e para declarar, e para nós nos unirmos em oração e vermos esse lugar cheio, irmãos, cheio de vidas. Amém? Vidas sem esperança que estão lá fora, vidas que não têm uma sustentação em Deus, para que elas possam encontrar essa sustentação no Senhor. Amém? Vamos nos levantar como profetas. Amém? A sustentação do corpo. A sustentação do corpo, talvez os nossos ossos, né, estejam se secando, talvez nós perdemos. Eu creio que nós perdemos um pouco, sim. Eu vou ser realista e vou falar por mim. Eu creio que nós perdemos um pouco, sim, por causa de todo esse distanciamento social. Hoje é tão bom ver vocês aqui, é tão bom ver a casa cheia. Mas é muito mais que Deus tem, amém? Sabe por quê? Porque quando eu olho para vocês, eu vejo a casa cheia nessa noite, isso traz alegria no nosso coração, porém essa alegria não pode abafar e não pode fechar nossa visão para que nós não venhamos ver que Deus ainda tem mais para acrescentar. Essa alegria não pode parar em você, não pode parar em mim. Ah, que bom que eu estou aqui nessa noite, glória a Deus. Mas pessoas precisam estar aqui também junto comigo e junto com você para adorar ao Senhor, amém? Deus vai curar o vale de ossos secos de Antônio Carlos, amém? Ele vai ressuscitar, ele vai trazer vida, amém? Glória a Deus, versículo 4 diz assim, ó, então me disse, Deus falando com o profeta, profetiza sobre esses ossos e dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Porque o profeta, ele profetiza de uma maneira clara. Ele profetiza se há morte, ele vai profetizar específico, haja vida. Se há enfermidade, ele vai profetizar, haja cura. Amém? O profeta profetiza de forma clara. Então, quando ele olhou para os ossos secos, ele profetizou ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor, ossos secos. Qual é a realidade que você está enxergando da igreja local que você está vivendo? Qual é a realidade que você está enxergando da tua vida pessoal com Deus? Te levanta, profetiza e com fé, creia. Porque, irmão, ser colocado diante de um vale de ossos secos que não tem mais vida, tem que ter fé. Para enxergar aquela realidade, aquele impossível, e Deus mandar, e Deus até perguntar, você acha que pode ter vida? Deus não perguntou para ele? Você acha que pode ter vida? Deus estava provocando a fé do profeta. Ele disse, Senhor, tu sabes, está nas tuas mãos. Amém? Mas nós podemos entender nessa noite sim. Irmão, o que Deus já fez na tua vida? O que Deus já fez até aqui em você? Lembra um pouquinho de onde Deus te tirou? Lembra que se Deus não tivesse te tirado de onde Ele te tirou, aonde você estaria hoje? Talvez não estaria nem aqui. Eu também talvez não estaria nem aqui, não sei. Eu só sei o que sei porque Ele fez por mim. E porque eu estou aqui pela graça e pela misericórdia dEle, trilhando os caminhos dEle, cheio de defeitos, irmão, você não tem noção. Só a minha esposa sabe os defeitos que eu tenho, só a tua esposa também sabe os defeitos que você tem, né? E o teu esposo sabe os defeitos que a esposa tem, e assim por diante, a nossa casa sabe os nossos defeitos. Mas nós estamos trilhando, irmão, estamos tentando, tropeçando, levantando, mas falando, Senhor, eu quero ser esse profeta, Senhor, eu quero fazer parte, porque o profeta foi o único que viu. Ele foi o único que teve coragem, fé para profetizar e foi o único que viu o milagre. Amém? Então, se você se levantar nessa noite como profeta, nessa igreja local, na tua vida pessoal, é você que vai ver primeiro. Você vai ser o primeiro a ver o milagre. Você vai ser o primeiro a ver o impossível acontecendo. E você vai ser o primeiro a dar glória a Deus e a declarar as maravilhas do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos pular lá para o versículo 7. E profetizei. Então, agora começa a parte prática. A parte prática. Ele profetizou. Ele começou a fazer a parte dele, a participação dele começa agora, no processo do alinhamento do céu com a terra.
No céu não há morte, mas naquele vale havia morte. Então agora ele começa a participar. Eu acho isso tão maravilhoso, porque tudo que Deus vai fazer, ele conta com você. Não é, Zelão? Tudo que Deus vai fazer, ele conta com você. Ele quer abençoar casais, ele conta com Zelão, Carrita, que estão à frente dos casais. Ele quer profetas para profetizar, para orar, ele conta com a dona Marisa aí no grupo de intercessão. Amém? Deus conta com a gente o tempo inteiro, irmão. Nada acontece na terra se não houver participação humana. Precisava salvação. Deus enviou Jesus. Aonde que ele enviou Jesus? Na terra. A participação direta do céu com a terra na pessoa de Jesus Cristo. Deus, ele conta conosco. Ele não é que ele precisa desesperadamente e que se a gente ficar de braços cruzados não vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Mesmo que nós fiquemos de braços cruzados, vai acontecer. Só que pode demorar mais. Pode demorar às vezes uma eternidade. Deus pode ter que escolher outro que queira ser participante disso. É que nem a seleção brasileira, irmão. Você foi escalado por Deus. Você foi chamado por Deus. Meu Deus, que privilégio. Eu e você fomos chamados por Deus para fazer parte da seleção do céu. Representantes do céu aqui na terra para fazer história. Para fazer história mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. Então agora ele vai começar, ele vai profetizar. E ele disse assim: então profetizei como se me deu ordem. Ele estava debaixo de uma obediência, de uma palavra de obediência. E houve ruído. E houve ruído. Aleluia. Ele profetizou com clareza, ele profetizou sobre o vale de ossos secos que estavam ali. E houve ruído, houve barulho. É assim que acontece quando nós estamos orando, irmão. No mundo espiritual acontece barulho, acontece, sabe, movimento. O que Deus, ele ama na sua igreja é movimento, sabia? Nenhum de nós gosta de ver o filho, a filha, jururu num cantinho, quieto, sem brincar, sem sorrir, sem se alegrar, sem comer, sem se alimentar. Nenhum de nós gosta disso. Quando a gente vê o nosso filho, a nossa filha, né? Feliz, rindo, brincando, participando e pulando. É muito bom. O que Deus quer na sua igreja é movimento, queridos. Amém? Eu creio de todo o meu coração que essa pandemia está por se findar em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas se nos é permitido estarmos aqui já, vamos nos levantar agora. Vamos nos levantar em oração. Olha, nós tivemos uma vigília tremenda aqui na igreja, maravilhosa, no final do mês, né, Léo? Estava tremendo, irmão. Sabe, quando tiver uma vigília, não pense duas vezes. Venha orar. Venha ser esse profeta. Sabe, eu entendo que a gente precisa orar em casa, com certeza. Não tenha dúvida disso. Porque nós temos que ter a nossa vida pessoal com Deus. Mas eu entendo também que a gente precisa orar juntos. Orar em casa não é uma desculpa para mim não vir orar juntos. Não, porque a minha obrigação é orar em casa. Verdade? Mas a nossa obrigação como igreja, como corpo, para não ter, né, a nossa sustentação estar fraca, frágil, é estarmos juntos em oração, juntos em oração, juntos em oração, irmãos. Se tem uma coisa que eu falava já há mais de 10 anos atrás, eu já falava isso, eu entendi isso em Deus, é que quando uma igreja ora, naquele momento da oração, ninguém está falando mal de ninguém. Ninguém está preocupado com cargo. Ninguém está preocupado com título. A gente esquece até dos nossos problemas pessoais quando estamos orando, não é verdade? É o melhor momento, é o momento mais precioso que nós podemos dar valor a ele, sabe? Valorizar. O momento da oração é tremendo. Todos juntos orando pela igreja, orando pelo pastor, orando pelas vidas, orando por salvação, orando para que essa doença, essa enfermidade saia em nome de Jesus e tenha fim. Meu irmão, nós precisamos disso, e isso, deixa eu te falar, isso aquece os nossos corações. Às vezes a gente está sozinho em casa, triste, parece que ninguém nos ama, parece que ninguém quer saber de nós, e a gente fica nos vitimizando, e achando que ninguém mais me liga, começa a choramingar,
E na verdade, se nós nos levantarmos e entendermos a nossa postura, a nossa posição em Deus, nós somos chamados sim para sermos profetas. Antigamente, pessoas específicas eram ungidas como profetas. Agora que nós estamos em Cristo Jesus, cada um de vocês aqui são profetas. Aleluia! Não é mais privilégio de alguns, irmão. É privilégio de todos. Nós somos profetas. Lá na tua casa você pode se levantar. Lá no teu serviço, no teu trabalho, você pode se levantar como profeta. Na tua faculdade, na tua escola, você pode se levantar como profeta, na unção do Santo Espírito de Deus e decretar o que você quer. Decretar vitória, decretar em nome de Jesus, que o mal desapareça e vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E nós precisamos entender uma coisa aqui. O profeta estava de um lado. Na sua frente estava um vale cheio de ossos secos. Querendo ou não, anteriormente eram vidas. Antes de morrerem, antes de passar um longo tempo e ficar só os ossos, né? E estarem secos, antes disso tudo eram vidas. Então o profeta estava de um lado, ele tinha vida, ele tinha fôlego, ele tinha escolha. E de outro lado já não havia mais vida, já não havia mais escolha. E nós precisamos entender, irmãos, que tem pessoas lá fora que não conseguem escolher ainda. Tem pessoas lá fora que estão tão secas, sem Deus, vazias, que não têm força para escolher. Mas Deus precisa que de um desses lados estejam os seus profetas, para dizer em nome de Jesus, haja vida nessa cidade. Em nome de Jesus, haja vida na minha escola, no meu trabalho, na minha faculdade. Em nome de Jesus, haja salvação. Nós precisamos entender de que lado nós estamos. Nós somos, de fato, profetas do Senhor. Amém? Então nós vamos fazer o quê? Profetizar. A função do profeta é profetizar. E diante da igreja, local onde nós estamos, irmãos, se nós somos profetas, nós temos que entender que nós precisamos profetizar o quê? Vida. Vida. Então nós, como profetas de Deus na igreja local, não é tempo, irmão. Abra os teus ouvidos, como diz em Apocalipse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Não há mais tempo, irmãos, para nós ficarmos nos apoiando em críticas, para nós ficarmos nos apoiando em deu certo, deu errado, o culpado é esse, o culpado é aquele, ele tem culpa, se fizesse diferente não seria assim. Não há mais tempo para isso no reino de Deus. O reino de Deus, ele quer rugir, como foi cantado nessa noite. O céu quer o alinhamento com a terra. Deus tem coisas para fazer e nós precisamos entender. O nosso posicionamento não pode ser de crítica. Eu não posso olhar para você e querer ver os teus defeitos, achar os teus defeitos. Não, porque esse não é profeta. Profeta é aquele que olha e profetiza vida. Amém? Profeta é aquele que olha, mesmo e apesar dos defeitos, entende, eu tenho que me posicionar como profeta. Porque talvez nem todos queiram se posicionar. Talvez nem todos queiram se posicionar como profetas. Mas aqueles que quiserem se posicionar como profetas, vão ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Amém? Aqueles que começarem a entender, Senhor, eu estou criticando demais, eu estou tentando achar culpado aqui, culpado ali, porque isso, porque aquilo, e não é uma questão de quem é culpado, não é uma questão de quem está certo, e não é uma questão de quem está errado no reino de Deus. A questão é o que é certo. Não é quem é certo, e nem quem é errado, porque isso é partidarismo, né? A questão é o que é certo fazer. O que é certo fazer é você se posicionar como homem e mulher de Deus. Dar as mãos. Porque ninguém é perfeito e nunca vai ser aqui nessa terra. Nós nos darmos as mãos como irmãos e dizer assim, Senhor, conta comigo. Eu sou teu profeta e eu quero ser, começando na minha casa, eu quero ser no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, onde eu estiver, eu quero ser profeta do Senhor. Amém? Glória a Deus. E haverá o quê? O que vai começar a acontecer? Um barulho. Um barulho. Eu me lembro, eu não posso deixar de falar dessa experiência que nós tivemos. Eu vou resumir bem para não tomar muito tempo. Mas
nós estávamos há mais de 10 anos atrás pastoreando uma igreja numa cidade chamada Jacinto Machado, e nós passamos ali uma batalha, nós passamos ali um desafio muito grande, e nós ficamos, para resumir a questão ali, quase 3 anos ali, que eu pregava para minha esposa, para minha família, cantava para minha esposa, para minha família, e não entrava ninguém na igreja, irmão. Você sabe o que é isso? Quase 3 anos. E eu estou falando de quase 3 anos a fio. Quase 3 anos assim. Eram ossos secos, né, irmão? Era uma situação impossível. Mas eu me lembro que um dia eu falei para Deus assim: Senhor, esse ano, até o final desse ano, comecei a profetizar, me levantei. Eu entendi o meu papel e eu falei: Senhor, eu vou profetizar. A minha casa, a minha esposa, nós vamos profetizar, vamos lá. E começamos a profetizar. E eu disse que até o final daquele ano, quando eu entendi, eu queria 50 membros dentro da igreja. Interessante que eu fui direto como profeta, né? Fui direto ao que eu queria. E eu não pedi novos convertidos, eu pedi membros. Interessante, né? Eu não pedi pessoas que viessem novas. Por quê? Porque a igreja não crescia, não desenvolvia. E precisava de pessoas já com um pouquinho de experiência para ajudar. E eu me lembro que um dia nós demos as mãos numa reunião assim de oração, tinham poucas pessoas. E aí, naquele dia, eu resolvi abrir meu coração para eles. Eu falei: irmãos, nós estamos orando. E até o final desse ano, Deus vai nos dar 50 membros. Quando eu falei assim, um silêncio se fez no céu. As pessoas começaram a olhar para mim e falaram: como é que é? Falei: 50 membros até o final desse ano. Mas como? Falei: como não pertence a mim? A minha parte é profetizar e orar e vai acontecer em nome de Jesus. E olha só o que Deus fez. Chegou em dezembro daquele ano. Primeiro domingo de dezembro eu recebi convite para pregar numa igreja. E eu fui pregar naquela igreja. E quando terminou a pregação, eu devolvi o microfone para o pastor da igreja. E ele falou assim: irmãos, lembra que nós estamos conversando há algum tempo já sobre a possibilidade de nós nos unirmos com o ministério do pastor que veio pregar hoje aqui? Aí eu fiquei assim olhando, não sabia desse negócio não. E aí de repente ele falou: hoje é o dia, por isso que eu trouxe ele aqui para vocês conhecerem. A partir de hoje nós estamos juntos com ele. Irmãos, eu não sabia que aquilo ia acontecer. Eu fiquei assim, legal. Cara, eu fiquei assim, sem palavras. Sabe quando você fica sem palavras? Você não espera por aquilo. E foi resposta de oração. E eu me lembro que no segundo domingo, aquele era o primeiro domingo de dezembro. Olha, final do ano já, dezembro, último mês. E no primeiro domingo do mês aconteceu. No segundo domingo do mês, no próximo, nós fomos e nós nos acertamos para reunir naquele domingo, porque era Santa Ceia, né? Coisa linda, irmão. Meu Deus. E eu me lembro do barulho, né? Minha esposa lembra. A minha mãe, ela sempre ia para a nossa cidade nos visitar, porque nós morávamos longe, né? Ela e meu pai, uma vez por mês, pelo menos, sagrado, ia lá nos visitar. E a minha mãe sempre abria o culto, né? Eu sempre dava a oportunidade para ela abrir o culto e tal. E ela sempre abriu o culto. Aí naquele dia, ela sentadinha assim na primeira cadeira, esperando o horário do culto para começar. E começou um barulho, irmão. E diácono pegando cadeira e trazendo cadeira. E ela olhando assim. Que é isso que está acontecendo? Ela chegou para mim e falou assim: eu não vou abrir o culto hoje, não. Ela ficou intimidada com a situação, mas que coisa linda, irmão, que Deus fez. Que coisa tremenda que Deus fez. E outra coisa, nesse processo, né, irmão, eu estava já durante muito tempo, eu sou músico também, e eu estava durante muito tempo tocando, cantando, pregando. E eu já não me aguentava mais, eu não me suportava mais, nem cantando, nem tocando, nem pregando. E aí, naquela noite, a minha esposa abrindo o culto, eu me lembro até hoje. E junto com eles vieram músicos também. E veio um tecladista, irmão, fazia tanto tempo que eu não ouvia um som de teclado. E ele fazendo aquele fundo musical para o pastor abrir o culto, eu levantei a minha mão e falei: eu estou no céu já. O Senhor já me levou para a glória, aleluia. Irmão, pensa, sabe, eu acho que é difícil você conseguir, mas um pouquinho você consegue entender a alegria do nosso coração. Eu me lembro que uma vez, eu estava no monte orando, e eu disse: Senhor, por favor, hoje, pelo menos uma pessoa, Senhor. Por favor, Deus, não aguento mais.
Sabia que eu fui para o culto e uma pessoa entrou na igreja aquela noite? Por que eu não pedi mais? Se eu soubesse que ia dar certo. Meu? Às vezes a gente pede com uma fé pouquinho. Às vezes a circunstância, nos empurra tanto e nos oprime tanto, né? Que a gente até pede, mas pede pouco. Né? Pede pouco. Lá em casa é assim, irmão. Quando nós estamos comendo, e a pessoa pede assim, quer água, quer suco, quer refri, um pouquinho. Eu boto um pouquinho. E a pessoa reclama. Pede pouco. Né, velho? Pediu pouco, ganhou o que pediu. E foi assim comigo naquela noite. Eu pedi uma pessoa. Cara, mas pensa no meu sorriso. Pensa no meu sorriso. De orelha a orelha, por causa de uma alma que entrou na igreja e fazia tempo que não entrava ninguém. Mas naquela noite aconteceu um barulho. Pés entrando, diáconos correndo, pegando cadeira. E a igreja, quer ver? Eu não sei se eu vou conseguir mensurar o tamanho da igreja. Vamos ver. Eu acho que a igreja, eu acho que era daqui até o final lá assim, ó. E era estreita assim, eu acho. Mais ou menos isso, né, amor? Lotou 71 pessoas, gente quase na parede. Irmão, queria que você aplaudisse ao Senhor, porque a glória é dele, amém? Coisa linda que Deus faz. Coisa linda que Deus faz. E no versículo 8, dando continuidade à mensagem, ele disse que assim, ó, ele profetizou, e no versículo 8 ele diz assim, e olhei. Talvez ele profetizou com os olhos fechados, né? Querendo enfiar com o cantinho do olho, mas de repente ele disse que ele olhou. E o que ele viu? E eis que vieram nervos sobre eles. Começa a acontecer um movimento aqui. O nervo, ele estabelece comunicação dos órgãos motores e da sensibilidade. Amém? Sensibilidade é o que Deus quer fazer. Sensibilidade ao Espírito de Deus. Sensibilidade ao momento que nós estamos vivendo. De entender que para tudo há um propósito debaixo do céu. Não é para matar a gente, não é para ferir a gente, não é para humilhar a gente, não. É para posicionamento, é para alinhamento. Se Deus permitiu essa enfermidade, a Covid, vir sobre o Brasil, sobre todo mundo, é porque faltava alinhamento na igreja. É porque faltava alinhamento na nossa vida, irmão. Na igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, quando ele olha a sua igreja, ele não olha somente Antônio Carlos, não é verdade? Ele olha a sua igreja ao redor do mundo inteiro. E eu tenho certeza que faltava alinhamento, mas eu também tenho certeza que o Espírito de Deus está alinhando a sua igreja. Que está acontecendo um alinhamento do céu com a terra. Um posicionamento dos filhos de Deus. E aí, a primeira coisa, os nervos. A primeira coisa, coordenação, a comunicação dos órgãos motores, a coordenação motora. Eu sou músico. E às vezes as pessoas olham para mim tocando e pensam que é fácil. Porque para mim é fácil, já estou acostumado, já tenho o quê? Coordenação motora das mãos. Para tocar um violão, as duas mãos fazem coisas distintas, fazem coisas diferentes. E essa coordenação motora, essa unção do Espírito precisa estar sobre a igreja. E nós precisamos entender que o que o Evandro vai fazer talvez não seja o que eu vou fazer. O que o seu Marcos vai fazer talvez seja diferente ainda do que o Evandro vai fazer e do que eu vou fazer. Mas essa coordenação motora, essas coisas distintas, mas que trazem movimento, que trazem harmonia para o corpo de Cristo, precisa acontecer no nosso meio. Mas para isso nós precisamos juntar isso com a sensibilidade no Espírito. E entender, Senhor, qual é o meu papel aqui dentro da igreja local. Eu quero participar, eu quero fazer. Mas diante da palavra profética e da palavra do profeta, nós somos todos profetas. Tem coisas que você vai fazer sozinho. E eu vou fazer sozinho, porque são particularidades que nós vamos somar e o reino vai crescer. Só que tem coisas que nós vamos fazer juntos. Tem coisas que para nós é comum. A oração não é só para o pastor. A oração não é só para os levitas. A oração não é muito menos só para o grupo de intercessão. A oração faz parte da nossa vida.
Aqueles que escolheram a Cristo, que foram crucificados com Cristo Jesus e que entenderam a cruz de Jesus, que entenderam a graça de Jesus, irmão, a oração tem que fazer parte da tua vida, da minha vida, da nossa vida, tem que fazer parte da igreja local. Amém? Não é uma coisa negociável. Eu acho que orar não é para mim. É para mim, é para você, é para nós. Essa cobertura espiritual, essa batalha espiritual, essa profecia com os teus lábios, orando, profetizando, é para nós. Esse alinhamento, essa junção, essa comunicação entre os órgãos motores e a sensibilidade que vem do Espírito Santo de Deus, vai começar a trazer movimento para a igreja. E depois dos nervos, começou a vir carne. A carne, por sua vez, ela fala de exposição. Deus muitas vezes vai nos expor, vai permitir. Ele vai permitir que a gente se exponha um ao outro. Que a gente às vezes, porque quanto mais junto a gente anda, a gente vê mais o defeito do outro. Mas não é para julgar, não é para condenar, mas é para andar junto. É para entender que eu não sou melhor do que você porque eu estou aqui com o microfone na mão, não. Eu não posso estar com o microfone na mão aqui e dizer que eu sou melhor do que você, eu tenho menos defeito do que você. Não, não tem nada a ver, isso não é reino de Deus. Eu sou igual a você. E o que me diferencia de você nesse momento que eu estou com o microfone na mão é a responsabilidade que está sobre mim de trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Mas eu sou igual a você. Tenho defeitos igual a você. Mas eu não fui chamado para enxergar os seus defeitos no sentido de criticar os seus defeitos. Eu posso ver, mas eu tenho que orar, eu tenho que andar junto com você para que haja o crescimento. A carne vai vir, vai haver exposição, mas em seguida vai vir a pele e vai cobrir. Vai cobrir a exposição, amém? A unção de Deus vai vir sobre nós, irmãos, de tal forma, eu acredito nisso em nome de Jesus. Eu acredito nisso em nome de Jesus. Que a unção de Deus vai vir sobre as nossas vidas de tal forma que, como eu estava falando, eu posso até ver o teu defeito, mas eu sei que há uma cobertura sobre a tua vida, há uma pele sobre você e sobre mim também. E que nós não estamos aqui com esse propósito. Eu já ouvi, irmãos, reclamação. Eu já ouvi comentários. Eu não vou falar de religião XYZ, mas eu já ouvi comentários de pessoas que entram numa congregação, numa igreja, e são medidas de alto a baixo. Por causa da roupa, por causa da condição social que a pessoa está. Que reino de Deus é esse? Onde as pessoas precisam entrar num lugar como esse e precisam se sentir amadas, acolhidas. Sabe, não por causa da roupa, da condição social, mas porque é uma pessoa pela qual Jesus morreu da mesma forma que morreu por mim e por você. E nós precisamos ter esses entendimentos no Espírito, para que Deus possa fazer esse rebuliço em nós, possa fazer esse rebuliço na sua igreja, e para que essa palavra profética que tem sobre essa igreja se cumpra em nome do Senhor Jesus. Então, enxergue o teu irmão, tem uma cobertura sobre a vida dele, tem pele sobre a vida dele, em nome de Jesus, e aqueles que virão também terão essa cobertura. Mas a Bíblia diz que o negócio estava começando a acontecer, mas não havia vida, porque ainda não havia Espírito. E aí o profeta também precisou profetizar: Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre eles e que eles vivam. Aleluia. Espírito de muitos lá fora estão mortos. Eles estão mortos nos seus delitos e pecados, como nós já estivemos, como você já esteve. Mas nós sabemos que o Espírito de Deus traz vida. Amém? Nós sabemos que o Espírito de Deus vai trazer vida sobre aqueles que virão aqui. E a Bíblia diz então que ele profetizou, deu ordem, o Espírito entrou neles e se puseram em pé um exército grande. Aleluia. Antes era um monte de ossos secos sem vida, agora um exército com vida, com espírito, vivos, fortes. Aleluia, porque o que Deus faz é maravilhoso, irmão.
Agora, só para nós estarmos caminhando para o final aqui, vamos pensar o que causou essa sequidão. Por que os ossos estavam secos? Aliás, estavam sequíssimos. A gente pode falar, o longo tempo que eles estavam ali, com certeza é um fator, né? Tanto tempo naquela situação, tanto tempo naquela situação que os ossos ficaram sequíssimos. Outra causa dos ossos estarem sequíssimos é por causa do desligamento do corpo. Eles se desligaram. Houve um desligamento e por causa disso eles estavam sequíssimos. Por isso nós entendemos, irmãos, tem uma música que nós cantávamos antigamente que diz assim: eu sou um com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Nós precisamos entender, não pode haver divisão no nosso meio, porque se houver divisão vai haver sequidão. Se houver divisão vai haver sequidão. Mas nessa noite, em nome de Jesus, como profeta do Senhor, eu estou declarando que a palavra do Senhor está vindo, como veio sobre Ezequiel, está vindo sobre nós. Nós somos a igreja e eu sou parte dessa igreja também. E não haverá mais desligamento, mas o Espírito de Deus que está aqui entre nós, está em você. Ele vai fazer essa obra se nós nos levantarmos como profetas e declararmos: eu não aceito mais divisão, eu não quero mais divisão, eu quero, Senhor, o ligamento perfeito, eu quero o Teu Espírito trazendo esse ligamento. Outra coisa que causou essa sequidão de ossos foi o quê? A ausência do Espírito. Não havia Espírito. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus, irmãos, amém? A igreja do Senhor Jesus precisa do Espírito Santo de Deus para que em nome de Jesus não haja desligamento entre nós, mas nós estejamos ligados em amor. O que precisa nos ligar é o amor. E o que traz desligamento? Diferenças. Muitas coisas trazem desligamento, eu não vou nem entrar muito a fundo. Mas o que traz mais desligamento na igreja são as diferenças. É nós não nos amarmos. É nós não entendemos que nós estamos aqui para nos amar uns aos outros, para buscar o amor de Deus sobre as nossas vidas e exalar esse amor para as pessoas que vão chegar. Deus está nos curando nessa noite. Aleluia. Deus está nos curando nessa noite. Olha só o que diz no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre? Onde há união. E a união só é possível pelo amor. Pelo amor, queridos. A união só é possível pelo amor. Pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor Jesus. E nós entendemos já na palavra que amor não é um sentimento. Amor é uma pessoa. Deus é amor, é uma pessoa. Então, quanto mais intimidade com Deus nós tivermos, mais nós vamos amar. Atos 2:42, o último texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha só, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, que era o ensinamento, e na comunhão, que é estar junto, e no partir do pão, faz parte da comunhão. Nós que o diga, né, irmãos? E nas orações. E perseverando, versículo 46 agora. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Se nós entendermos isso,
Deixa eu te falar uma coisa. O crescimento da igreja não está nas estratégias. Porque se eu buscar uma estratégia para o crescimento, pode ser que dê certo, mas também pode ser que dê errado. E eu vou ter que ficar mudando de estratégia o tempo inteiro até encontrar uma estratégia certa. Se existe algo para o crescimento da igreja, está na palavra. É oração, é comunhão, é andarmos juntos, é andarmos em amor. Irmão, é o beabá. E às vezes nós queremos espiritualizar ou queremos encontrar métodos. E nós entendemos isso lá na cidade que nós estávamos. Irmão, nem folheto de evangelismo dava certo lá. E nós entendemos que nós precisávamos orar. E que nós precisávamos amar. E Deus começou a trazer. E os momentos mais preciosos são os momentos de comunhão. Então não deixe de cultuar, não deixe de vir à igreja, não deixe de entender que você não está aqui só como mais um. Você está aqui nesse lugar para somar no reino do céu. Você está aqui nesse lugar, irmão, para levantar em oração, para levantar clamores, para levantar adoração, altares de adoração a Deus, que vão derrubar os altares de Baal dessa cidade. Sabe, o entendimento espiritual que nós adquirimos e nós vamos adquirindo com a nossa vida e a nossa caminhada com Deus é o seguinte, irmãos. O altar de Baal, nós não precisamos ir lá e dar um chute nele e derrubar. Os altares de Baal se derrubam, levantando altares maiores ainda ao nosso Deus. Altares de adoração, altares de intercessão. E eu quero te convidar para você ficar em pé como um guerreiro de Deus nessa noite.